Hoje foi lido o trecho relatado por Marcos no capítulo 4, a partir do verso 25 do livro de Marcos, que tem como título Jesus acalma uma tempestade. Nos dias do Senhor Jesus, os discípulos ficaram com medo por causa de uma grande tormenta que aconteceu no mar da Galileia. E hoje, e você hoje, quais são os seus medos? Você tem medo quando uma situação foge do seu controle? Você tem medo quando você não tem uma solução para um problema seu? Você entra em pânico quando as coisas começam a não dar certo? Você sente medo quando tudo parecia que estava dando certo, mas começou a dar errado? Você tem medo do inimigo muitas vezes atrapalhar os planos seus? Todos nós temos medo de alguma coisa. E o medo não é apenas uma coisa subjetiva, como por exemplo, eu tenho medo de cobras, aranhas, ratos. Ter medo de tempestades, ter medo de fenômenos da natureza. Mas o medo está presente nos nossos dia a dia. Todos nós vamos passar por situações que vão nos deixar com medo. E por mais que a pessoa possa se parecer fortão, que não tem medo de nada, destemido, a pessoa sente, todo ser humano está sujeito a ficar com medo de alguma situação na sua vida. Toda vez que eu não conseguir resolver alguma coisa que eu quero, toda vez que eu não conseguir cumprir os planos que eu planejei, eu vou começar a ficar com medo. Somos seres humanos e ninguém aqui é mais especial para Deus do que o outro. O que eu vou falar hoje aqui é que nós viveremos sujeitos aos nossos medos até nós aprendermos a confiar completamente no Senhor Jesus. Quando eu leio essa passagem, eu descubro uma coisa muito importante na vida de todo cristão, na vida de todo filho de Deus. Não existe nada mais importante nas nossas vidas, no nosso caminhar com o Senhor Jesus, do que confiar nele. Nessa noite eu espero que todos aqui saiam confiando mais no Senhor do que quando vocês chegaram. Eu espero que todo medo que alguém possa estar sentindo por causa de qualquer provação que esteja passando seja convertido em fé. Porque quando eu leio o trecho de Marcos, o trecho começa dizendo assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Esse trecho começa a dizer que o Senhor Jesus dizendo aos seus discípulos que eles precisavam ir para a outra margem do mar da Galileia. Se vocês observarem a continuação da história, o capítulo 5, vocês vão ver que o Senhor Jesus foi para a região dos Gerazenos. O Senhor Jesus precisava ir àquela região. Por quê? Porque existia ali um homem que estava oprimido e que precisava de libertação. E o Senhor Jesus tinha pressa que aquele homem fosse liberto. O Senhor Jesus, da mesma forma, tem pressa que nós resolvamos os nossos problemas. Ele quer agir nas nossas situações. Por isso o Senhor Jesus parte ao anoitecer e navega de noite. O Senhor Jesus queria ir com tanta urgência que o Senhor Jesus se dispõe a navegar de noite. Por quê? Porque Ele queria mostrar aos seus discípulos que Ele tem pressa para resolver os nossos problemas.
E o que acontece muito no Mar da Galileia? O Mar da Galileia, na verdade, é um grande lago, e esse grande lago fica abaixo do nível do mar. E o que acontece ali? A água esquenta, evapora, então forma uma nuvem de ar quente e úmido. E ao lado tem o mar Mediterrâneo. E o que acontece? Vem um ar frio do mar Mediterrâneo e se encontra com o ar quente e úmido do Mar da Galileia. E quando se chocam essas duas frentes, formam-se tempestades no Mar da Galileia. E essas tempestades ocorrem com frequência à noite. E isso você pode observar, se você for olhar sobre a história, se você for estudar um pouco de geografia, você vai ver que esse fenômeno ocorre até os dias atuais. Portanto, é muito comum no Mar da Galileia estar tudo normal e de repente se formar uma tempestade súbita. Mas o Senhor Jesus o que o Senhor Jesus queria ensinar aos seus discípulos quando ele resolve sair à noite? Que ele, mesmo sendo o próprio Deus, apesar do Senhor Jesus estar cansado de ensinar o dia inteiro, ele tem pressa que a sua obra continue. Além disso, o Senhor Jesus também queria mostrar aos seus discípulos que nós estamos sujeitos a mudanças bruscas na nossa vida. Vão existir momentos na nossa vida que nós estaremos navegando em águas calmas e tranquilas. Vão existir momentos em que você vai dizer: o Senhor Jesus está me abençoando poderosamente. E você vai ver, tudo está ventando ao seu favor, os ventos estão empurrando o seu barco para frente. Mas, no meio de toda essa bonança, a situação pode se inverter rapidamente. E toda aquela bonança que você estava vivendo passa a ser tribulações. Mas o Senhor Jesus quer nos ensinar a não ter medo dessas provas, pois a obra dele vai continuar da mesma maneira nas nossas vidas. Se vocês observarem o primeiro versículo do capítulo 4, vocês verão que aquele barco que o Senhor Jesus estava ensinando não era um barco qualquer. O Senhor Jesus havia pregado o dia inteiro daquele barco. Aquele barco era usado como um palanque para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus subia naquele barco para ficar numa posição elevada, em que as multidões poderiam se assentar em volta dele na praia e ouvissem a sua mensagem. Portanto, nós estamos falando muito provavelmente de um barco que o Senhor Jesus não usou apenas uma vez, mas o barco que o Senhor Jesus usava constantemente no seu ministério. Por quê? Porque existem muitas passagens da Bíblia em que o Senhor Jesus estava pregando de um barco. E portanto, aquele barco foi consagrado para o ministério do Senhor Jesus. E sabe um outro barco que também foi consagrado para o ministério do Senhor Jesus? A sua vida. Quando nós aceitamos o Senhor, quando nós decidimos viver para Ele, o Senhor consagra o nosso barco para Ele usar como um palanque, para que as multidões vejam que você é um filho de Deus e que a obra dele está sendo realizada na sua vida. Portanto, a nossa vida é um barco para a glória do nome do Senhor Jesus. E quando algo é consagrado ao Senhor Jesus, nada, nenhum vendaval, nenhuma tempestade pode afundar o barco. O Senhor Jesus quer usar a nossa vida para a glória do seu nome. Portanto, somente Ele tem poder sobre a sua vida.
E a palavra continua assim no verso 36. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Um detalhe muito importante é que os discípulos levaram o Senhor Jesus assim como estava. Ou seja, o Senhor Jesus não desceu do barco e passeou naquela região que ele estava pregando, mas o Senhor Jesus estando no barco, ele foi do mesmo jeito que ele estava, ele desceu no barco e ele disse, deu ordem aos seus discípulos, vamos para outra margem. O Senhor Jesus não parou para tomar um café na casa de alguém, o Senhor Jesus não parou para tomar banho, para trocar de roupa, não. O Senhor Jesus foi do mesmo jeito que ele estava. Por quê? Porque ele queria mostrar aos seus discípulos, muitas vezes nós teremos que abrir mão de nossos próprios prazeres pessoais para servir o nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus queria que os seus discípulos vissem nele o maior exemplo das nossas vidas. O maior exemplo que eles poderiam obter era lembrar, olha, o Senhor Jesus estava cansado de pregar o dia inteiro, ele não queria descansar, mas ele queria que a sua obra continuasse. O que eu aprendo disso? Não importa se eu estou cansado, o que importa é que eu esteja na presença do Senhor. Não importa se eu trabalhar o dia inteiro, eu tenho que estar na casa do Senhor. Pois esse foi o exemplo que o Senhor Jesus nos deixou. Outra coisa que podemos tirar desse versículo era que não era apenas os discípulos que estavam com o Senhor Jesus, mas havia também outros barquinhos que o acompanhavam. Nós acompanhamos o Senhor Jesus, nós seguimos Ele. Se o Senhor Jesus estiver no nosso barco, normalmente quando nós sofremos uma tempestade nas nossas vidas, o nosso barco provavelmente pode estar acompanhado do barco de várias outras pessoas, porque muitas vezes nós não passamos por uma tribulação sozinhos. Mas quando o Senhor Jesus repreende a tempestade no nosso barco, as pessoas que também estão nos acompanhando, que estão próximas de mim, também são abençoadas. Mesmo o Senhor Jesus não estando no barco delas. Portanto, através da sua vida, o Senhor te abençoando, a tua família também será abençoada, mesmo que eles não sirvam ao Senhor. E a palavra do Senhor Jesus, do Senhor, continua. O verso 37 diz assim: levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Apesar do Senhor Jesus estar no barco, grandes ondas começaram a bater na parede daquele barco. Lembra que eu falei para você que a sua vida é um barco para a glória do Senhor Jesus e que o Senhor Jesus está nela? Nós também iremos passar por lutas, nós também iremos passar por provações. Vão existir dias que nós vamos estar navegando com tudo a nosso favor, mas também existirão dias em que as ondas começarão a encher o nosso barco. E quando chegar esses dias, nós temos que estar com o Senhor Jesus no nosso barco. Nós vamos ficar com medo desses dias. E você começará a dizer, você pode até pensar, será que o Senhor está mesmo cuidando de mim? Uma coisa que todo mundo já pensou na sua vida é: por que isso está acontecendo comigo?
Eu não mereço sofrer do jeito que eu estou sofrendo, eu não fiz nada para sofrer do jeito que eu estou sofrendo. Toda vez que começamos a passar por dificuldades, nós começamos a fazer várias perguntas na nossa cabeça. E quanto mais perguntas eu fizer, mais dúvidas eu tiver acerca do meu futuro, com mais medo eu vou ficar. Quando eu tiro a capacidade de solução dos meus problemas das mãos do Senhor Jesus e coloco nas minhas mãos, eu vejo o quão limitado eu sou. As minhas soluções para os meus problemas não conseguem acalmar a tempestade. E por mais que você tente jogar a água para fora do seu barco, as ondas continuam batendo. E a água continua entrando. E parece que o Senhor Jesus está tão longe que você clama e Ele parece que não está escutando. Uma vez eu fui na praia com os meus pais e os meus irmãos, e o meu pai alugou um pequeno barco que nos levou até em alto mar. A gente era criança ainda, e se eu não me engano, não tinha colete salva-vidas para todo mundo no barco. E aquele barco tinha um pequeno furo no casco, embaixo, e entrava um pouquinho de água por baixo. Então o rapaz que estava conduzindo o barco, de vez em quando pegava uma canequinha, enchia de água e jogava para fora. Meu pai lembra. E jogava, e a gente ficou com medo daquela situação, porque e se o barco afundasse, não tinha colete para todo mundo. Assim também acontece nas nossas vidas. Começa a entrar água no nosso barco. Então nós esquecemos do Senhor Jesus e nós pegamos uma canequinha e começamos a tentar jogar a água para fora do nosso barco. Então você pega uma canequinha e começa a jogar a água para fora, daí você vê que vem uma onda maior ainda e enche mais o seu barco de água. Então você resolve, eu vou pegar um balde maior, que assim eu consigo te retirar mais água ainda da minha vida. Eu vou conseguir solucionar mais os problemas da minha vida. Então você pega esse balde maior, enche ele de água e joga ele para fora. Mas as ondas continuam batendo do seu barco e você vê que esse balde maior não é suficiente. Então você pega um balde enorme e você fala assim: com esse balde eu vou conseguir tirar toda a água que entrar no meu barco. Então você enche esse balde com água, mas você não tem forças para levantar. E vocês já viram muitas vezes crianças tentando jogar água para cima, para frente, e eles não têm força para jogar a água num balde. E então quando eles jogam a água, eles acabam despejando a água no próprio pé, muitas vezes na sua cabeça. Porque o que acontece quando nós não chamamos o Senhor Jesus para resolver os nossos problemas? A nossa solução, o nosso método de solução do problema é pontual. E muitas das vezes, ao invés de nós nos ajudar, nós acabamos piorando ainda mais a nossa situação. Você acha que a sua vida vai melhorar se você fizer isso, se você fizer aquilo. Mas você esqueceu que o Senhor Jesus está lá no seu barco. E tudo o que você tenta fazer só parece piorar. E então você começa a dizer: Senhor, o que está acontecendo? Será que o Senhor não está olhando para a minha vida? É muito fácil eu servir ao Senhor quando o meu barco está navegando nas águas calmas. Por quê? Porque quando está navegando nas águas calmas, você diz: o Senhor tem me abençoado, vale a pena servir ao Senhor.
Mas eu quero ver você dizer a mesma coisa quando as ondas começarem a bater contra o casco do seu navio. O Senhor quer que nós confiamos completamente nele e não temos medo das situações que possam nos ocorrer. O verso 38 diz assim: Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? 99% das pessoas, quando leem esse versículo, vão retirar que a informação mais importante desse versículo era que Jesus estava dormindo. A primeira informação mais importante que todos acham da primeira parte desse versículo é que o Senhor Jesus estava dormindo. Mas não, a primeira parte era que Jesus estava na polpa. Por quê? Porque a polpa é o lugar onde o piloto fica. A polpa é o lugar onde fica o leme que conduz o navio. A tempestade poderia vir sobre aquele barco, mas se o Senhor Jesus estava no lugar de piloto daquele barco, aquele barco não poderia afundar. E o que eu aprendo com isso? Se eu coloco o Senhor Jesus como piloto do meu barco não vai afundar. Mas aonde você está colocando o Senhor Jesus no seu barco? Você coloca o Senhor Jesus lá atrás no barco, e quando Ele fala, você não escuta o que Ele está falando direito. Então o Senhor Jesus diz para você: vira para a direita, e você vira para a esquerda. O Senhor Jesus me manda: segue em frente, e você para o barco. O Senhor Jesus diz: continua, e você joga a âncora. Você diz: eu não vou sair dessa tempestade. Ou você está colocando o Senhor Jesus lá no convés do seu navio. E quando o Senhor Jesus tenta falar com você, você nem escuta a voz do Senhor. Então você diz: eu estou no comando, e você pega e você tenta conduzir o seu próprio navio. Você tenta ser o piloto do seu próprio navio. Você não está nem aí para o que o Senhor Jesus quer que você faça. Outras pessoas vão dizer: eu estou sentado aqui empurrando o meu navio do lado do Senhor Jesus. Mas quem está conduzindo então a sua vida? Você deixa outras pessoas conduzirem a sua vida e você diz: o Senhor Jesus está aqui do meu lado. Mas Ele não conduz a minha vida, quem conduz é uma outra pessoa. Nós somos responsáveis pelas nossas próprias decisões. O barco da nossa vida, quem é responsável por ele é você. Você é responsável pelas suas ações. E você não pode deixar que outras pessoas decidam em seguir ou não o Senhor Jesus. Se seguir ou não o conselho do Senhor Jesus. Seguir ou não a palavra do Senhor Deus. Quando eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus, quando eu confio nele, todos os meus caminhos, quando eu coloco o Senhor em primeiro lugar na minha vida, é a mesma coisa de eu dizer: Senhor Jesus, assuma o comando da minha vida. Pois quando os ventos e as ondas atacarem o meu barco, se o meu piloto for o Senhor Jesus, Ele irá me proteger. Mesmo quando o meu barco parecer que vai afundar, mesmo quando parecer que vai tudo se acabar,
Se eu confio no Senhor, o Senhor estará ali para me ajudar. Mas algumas pessoas vão me dizer, mas Elisão, o Senhor Jesus estava dormindo. É verdade, o Senhor Jesus, na sua natureza humana, ele era sujeito aos mesmos cansaços que nós sofremos. O Senhor Jesus não deixou de ser homem, mas ele era homem e Deus. E o Senhor Jesus estava cansado de ter pregado durante todo o dia e estava dormindo sobre uma almofada que provavelmente era encontrada num barco de pesca. Como humano, o Senhor Jesus estava dormindo, mas a sua palavra, a palavra do Senhor Jesus, do Senhor Deus, diz assim: Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor te manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. Salmo 121, verso 3 e 4. O protetor de Israel, o protetor do povo de Deus está sempre alerta. E os discípulos ficaram indignados que o Senhor Jesus estava dormindo, e então eles foram falar ao Senhor Jesus: Mestre, não te importa que morramos? Nós aprendemos duas coisas muito importantes com essa fala dos discípulos. A primeira coisa que eu aprendo, que é muito importante, é que quando o Senhor Jesus parecer que está dormindo em meio à tempestade, se nós clamarmos a Ele, Ele vem a nosso favor. Se nós o despertarmos para trabalhar nas nossas vidas, o Senhor quer que você confie nele. Então você precisa dizer ao Senhor: Senhor, resolve esse problema para mim, Senhor Jesus. Trabalha, Senhor, na minha vida, mas o Senhor não quer que nós peçamos com medo. Por quê? Porque a segunda coisa importante que eu aprendo é que nós devemos chegar ao Senhor com confiança e não com medo. Quando a situação parecer que está difícil para você, ore ao Senhor Jesus. Mas você apresenta os seus pedidos com confiança. Os discípulos clamaram ao Senhor Jesus com medo. Quando nós apresentamos os nossos pedidos com medo ao Senhor Jesus, nós não confiamos completamente que o Senhor é poderoso para resolver os nossos problemas. E o medo vai nos consumir. Imagine os discípulos naquela hora, eles estavam tão preocupados com as suas vidas que eles acordaram o Senhor Jesus de uma forma que não era muito correta. O Senhor os perdoaria por causa daquela forma que eles se dirigiram ao Senhor. Ao invés dos discípulos chegarem ao Senhor Jesus e dizer a Ele: Senhor, o mar está revolto. Peça, Senhor, para que esse mar se acalme. Eles estariam reconhecendo o poder do Senhor Jesus. Mas eles chegaram dizendo ao Senhor: Senhor, o Senhor não importa que nós morramos. Equivalia a dizer: Senhor, vem aqui pegar um balde também e ajudar eu a tirar a água do navio. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos que o Senhor Deus resolva as coisas da nossa própria maneira. Nós queremos queremos dar um balde na mão do Senhor para Ele ajudar a tirar a água do nosso navio, quando Ele pode resolver toda a situação completamente. Então nós limitamos o trabalhar do Senhor nas nossas vidas. O Senhor vai continuar sendo fiel, Ele vai nos livrar de toda tempestade, mesmo quando
Nós não confiamos completamente nele, mas nós chegamos a ele. Nós reconhecemos o seu poder. Ele nos ajudará, mas nós vamos ser também repreendidos por ele, como aconteceu com os discípulos. Pois nós não fomos suficientemente fortes para confiar no seu nome. O verso 39 diz assim: ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completamente bonança. Quando nós clamamos, o Senhor nos ouve. Mesmo em momento de desespero, mesmo se nós formos consumidos pelo medo, o Senhor continua trabalhando nas nossas vidas. Então você vai ficar feliz e se regozijar. Mas o Senhor irá te corrigir também pela forma que você se dirigiu a Ele, como aconteceu com os discípulos. O verso 40 diz assim: então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Por que você está com tanto medo do que pode te acontecer? Por que você fica tão desesperado com o teu futuro? Aonde está a sua confiança? Você está com medo? Por quê? Você não tem fé que o Senhor Jesus é poderoso para te ajudar? Você não tem fé que o Senhor Jesus entrará com a solução para os teus problemas? Esse versículo 4 e 40, o Senhor, uma vez, há cerca de 2 anos, uns 2 anos e 3 meses mais ou menos atrás, eu comecei a ficar muito ansioso sobre o meu futuro. Eu dizia: Senhor, eu te sirvo com sinceridade, o Senhor conhece a minha vida. O Senhor conhece os meus passos, Senhor Jesus, mas eu não sei o que vai acontecer comigo. E por causa de eu não saber o que vai acontecer comigo, eu estou ansioso. E eu comecei a pedir ao Senhor: Senhor, me mostra o que o Senhor vai fazer na minha vida. Eu queria saber o que o Senhor Jesus ia fazer na minha vida. Como que seria o meu futuro? E essas coisas começaram a me deixar com medo. A incerteza sobre o nosso futuro nos deixa com medo. E o que aconteceu? Eu comecei a acordar todos os dias às 4h40 da manhã. Todos os dias eu acordava 4h40 da manhã. Então eu acordava, olhava no celular, era 4h40. E foi a primeira semana, a segunda semana, e todos os dias eu acordava, olhava no celular, 4h40. Então um dia eu falei assim, eu acordei, eu falei assim: eu não vou olhar no relógio agora. Eu vou ficar sem olhar no relógio até eu não aguentar mais. E quando eu estiver quase dormindo, daí eu vou olhar, porque daí vai ter passado das 4h40. E então eu fiz isso. Quando eu não estava mais aguentando de vontade de dormir de novo, eu peguei o meu relógio e olhei. E quando eu olhei era 4h40 da manhã. E eu comecei a perguntar: Senhor, mas por que eu estou acordando 4h40? Isso não é uma coisa comum que acontece? Exatamente 4h40 você acordar todos os dias sem um despertador? Sem 1 minuto a mais ou 1 minuto a menos? Eu falei: mas não é possível isso. Então eu falei assim: deve ter alguma coisa, o Senhor está querendo falar comigo de alguma maneira. Eu falei assim: não existem muitos capítulo 4, versículo 40 na Bíblia, então eu vou ler todos eles. E eu comecei desde Gênesis e fui passando todos os livros da Bíblia, 4h40. E quando eu cheguei em Marcos capítulo 4 e 40, eu li o versículo 40 do livro de Marcos, do capítulo 4, e então eu comecei a chorar. Por quê? Porque o Senhor Jesus estava perguntando para mim: por que você está com tanto medo? Você não tem fé?
Imagine o Senhor Jesus olhando dentro dos seus olhos e perguntando hoje: por que você está com tanto medo dessa situação na sua vida? Você não tem fé? Você não confia em mim? Você não me serve com sinceridade? Por que você está com tanto medo? Coloque a sua confiança em mim. Coloque a sua confiança no Senhor Jesus. Salmo 40, verso 1 diz assim: quando coloquei toda a esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Salmo 55, verso 3 e 4 vai dizer assim: mas quando eu estiver com medo, confiarei em Ti. Em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. No Senhor nós confiamos, nós estamos aqui para adorar ao nome do Senhor. Porque você veio hoje aqui na casa do Senhor? Você veio aqui para louvar o nome do Senhor? Porque você está vindo na casa do Senhor, você não confia nele? Você serve ao Senhor, mas não confia que Ele é poderoso para resolver os problemas seus? Entregue todas as suas preocupações ao Senhor Jesus. Entregue toda a sua confiança ao Senhor Jesus. Não tenha medo do que pode ou não te acontecer. Quando eu ver uma situação que fugir do meu controle, eu escolho confiar no Senhor Deus. Não importa o que vai acontecer no meu futuro, porque toda vez que eu começo a pensar sobre o que pode acontecer com o meu futuro, eu lembro de Marcos capítulo 4, verso 40. O Senhor mesmo perguntando: você ainda não tem fé? Confia em mim. E se eu louvo a palavra do Senhor, se eu sigo os seus mandamentos, o Senhor me livrará de todo perigo. Mas você pode me perguntar: Elisan, como eu posso confiar no Senhor se eu não estou vendo Ele? Como eu posso me entregar a Ele se eu não sirvo a Ele com sinceridade? Como eu posso fazer se parece que eu estou muito longe do Senhor? Se a minha vida não está completamente entregue ao Senhor Jesus? Então eu te pergunto: por que você serve ao Senhor? Você está servindo ao Senhor porque você quer ser abençoado? Eu não sirvo ao Senhor porque eu quero ser abençoado. Eu sirvo ao Senhor porque eu tenho prazer em louvar o nome dEle. E mesmo que as situações possam parecer difíceis na minha vida, eu não abro mão do nome do Senhor Jesus. Eu não abro mão de estar na sua presença. Por quê? Porque Ele transforma as nossas vidas. E estar com o Senhor Jesus, você pode passar por todas as tempestades. Você pode passar no centro de um furacão. Se o Senhor Jesus for o piloto do seu barco, se você sabe que o Senhor Jesus é o piloto do seu barco, todo o medo que você pode estar sentindo se transformará em fé. Eu sirvo ao Senhor porque eu encontrei o Senhor. E quando você tem um encontro com o Senhor, a sua vida muda. Você pode passar a sua vida inteira na igreja, mas quando você se encontra de verdade com o Senhor Jesus, a vida muda. É uma outra história. É uma jornada individual. Cada cristão deve passar. E quando você tem realmente o encontro com o Senhor Jesus, você não vai deixar de ter medo das situações que possam ocorrer da sua vida. Você vai continuar sendo ser humano. Você não vai ser um super-herói. Mas a sua fé será transformada. E como eu posso ter esse encontro com o Senhor Jesus?
Jeremias 29:13 diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Então, se você quiser se encontrar com o Senhor Jesus, entregue a sua vida ao Senhor, confia nele e busque a Ele de todo o seu coração. E essa é a mensagem que eu deixo para a igreja nessa noite. As palmas louvam o nome do Senhor Jesus.